Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos aqui no nosso evento da Inova Food. Eu sou o Bruno, do marketing da Top Tailor. Agradeço muito a participação de vocês. E hoje vamos debater os desafios e as oportunidades para a retomada do crescimento do food service. Com a missão de exercer o papel de consultor para seus clientes, a Top Tailor acompanha e pesquisa os movimentos da tendência do food service. Esse trabalho de pesquisa nos motivou a eleger 5 temas que serão críticos para o sucesso dos empresários nessa retomada. Para essa discussão, eu trago aqui o presidente da Top Tailor, Francisco Fornazaro, que está presente há mais de 35 anos no mercado de food service, e um dos principais especialistas do food service, o Sérgio Molinari, proprietário da Food Consulting. Antes de passar a palavra aqui para os dois, eu compartilho que nós temos 2 objetivos claros nesse nosso evento. O primeiro, que vai ser protagonizado pelo Sérgio Molinari, é de passar esses desafios e essas oportunidades do mercado na nossa retomada. O segundo, protagonizado pelo Fornazaro, ele vai mostrar como a Top Tailor pode se encaixar como um parceiro do operador, de você que está nos assistindo, nesses 5 temas que estão sendo propostos pela gente. Sérgio, Fornazaro, passo a palavra para vocês. Fornazaro, por ordem de idade, experiência e talento, você primeiro. Então, eu fiquei preocupado se a gente ia ser uma ordem cronológica, né? Eu acho que até sou mais velho, porque já me apresentaram aí com mais de 35 anos do food service, mas um prazer, obrigado, Sérgio Molinari, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Bruno, obrigado aí pela iniciativa da Top Tailor, poder trazer uma fera da consultoria do food service para poder compartilhar o conhecimento. Eu acho que uma empresa como a nossa, a gente fala uma empresa de mais de 40 anos, e eu estava observando que é uma empresa de quase 50 anos, né? Eu acho que é uma empresa que olha, quando você olha há 50 anos, você vê uma solidez, uma responsabilidade, mas uma obrigação de estar a todo momento se atualizando. E no momento que passamos, tudo que ainda vivemos e com certeza ainda um tempo mais passaremos, obriga as empresas também a ter outros focos que não só, no nosso caso, disponibilizar tecnologia, mas sim conhecimento. Acho que o conhecimento alinhado à tecnologia é o que vem realmente para alavancar positivamente os momentos que a gente passa e fazer com que o futuro seja melhor. Sérgio, palavra com você. Por favor, traga um pouco das suas inspirações para nós. Legal. Fornazaro, super obrigado outra vez pelo convite. É muito legal me considerar um amigo da casa, né? Bruno, obrigado. E só um detalhe para quem está nos assistindo, tive a grata satisfação de contar com o Bruno num dos nossos cursos lá de gestão estratégica de food service na SPM, contribuiu muito com o curso, obrigado. E acho muito legal esse tipo de iniciativa, a gente já faz isso algumas vezes com o Top Tailor na vida. Eu acho que essa missão que vai além de vender tecnologia e tal, acho que isso é louvável e é muito disso que a gente precisa desde sempre, mas mais ainda nessa época de pandemia, pós-pandemia, que a gente ainda está, todos nós, eu acho que a gente ainda está se encontrando e se perguntando sobre o futuro, né? E aí eu acho que nisso, se vocês me permitem até fazer um paninho de fundo antes da gente entrar nas tuas 5 questões, né, Bruno? Eu acho que como um pano de fundo, que eu acho legal para situar todo mundo, acho que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está nessa FISPAL 2021, né, ainda no modelo online, etc., por conta de tudo que aconteceu. A gente vem depois de um ano de 2020, que foi um ano em que, pela primeira vez em todos os tempos, o food service no Brasil caiu aí alguma coisa como quase 30%, né, uma tragédia mercadológica, né, que acompanhou uma série de coisas que aconteceu desde o cenário econômico, do cenário de emprego e etc., mas muita coisa que afetou diretamente o nosso segmento, né, de food service, de alimentação fora do lar. Mas a gente tem que considerar o seguinte: ano passado foi um ano de muita queda. Esse ano, a partir do mês de maio de 2021, a gente já vem numa trajetória clara de recuperação. Os números de todas as entidades, aí destacando, por exemplo, o próprio IFB,
já apontam a essas alturas que a gente está falando aqui da Fispal, de um gap menor, bem menor em relação a 2019, que foi o último ano normal das nossas vidas. Então, a gente está numa trajetória de recuperação. E o que a gente tem apontado como nível de atividade econômica, emprego, controle de pandemia e etc., para 2022 e 2023, dão um bom grau de segurança de que a gente tem não só o 2021, mas pelo menos mais um ciclo longo, de pelo menos mais uns 2 anos de recuperação no mercado da gente, onde a gente provavelmente lá em 2022, finalzinho, 2023, a gente já volta ao melhor ano, ao tamanho de mercado do melhor ano do nosso mercado, que foi 2019. Né? Quando a gente pensa isso, tem muita gente que pode falar, bom, então agora o negócio é surfar. Surfar crescimento, recuperação. E eu acho que essa análise da Top Tailor, que inspirou 5 pontos para discutir, tem a ver com, não é bem assim, tem tanta transformação, tem tanto desafio junto com as oportunidades, que se a gente não para pensar um pouco nisso, pode ser que a gente não surfe essa recuperação que é praticamente certa que a gente tem pela frente. Então, acho que esse é o pano de fundo, eu acho que essa é a justificativa pelo qual vale a pena a gente ficar essa meia hora juntos com os empresários do setor. Obrigado outra vez e vamos lá. Vamos lá. Sérgio, o primeiro tópico que eu separei é em relação à mão de obra, né? Então, a gente fala aqui em qualificação, escassez, racionalização dos recursos. O que você tem para trazer para a gente em relação à mão de obra nessa retomada? Eu acho que o primeiro ponto é falar o seguinte: numa crise da proporção que a gente teve, né, e com tudo que a gente teve que ajustar, horário de funcionamento, nível de ocupação, movimento de clientes, etc., o setor como um todo, a enorme parte dos operadores reduziu drasticamente o quadro de funcionários. Né? Isso, tradicionalmente, leva a gente, né, se a gente olhar para outros movimentos menos graves do que esses, mas em outros movimentos do passado, de retração de mercado no Brasil e no mundo, o que a gente percebe é que os empresários, quando eles começam a sair da crise, um dos desafios deles é ter mão de obra suficiente para pegar essa recuperação, para andar nessa recuperação até melhor do que os seus concorrentes, mas todos também têm um desafio de revisar sua forma de atuar, né? De repensar a forma de atuar, de pensar em novos processos, para poder lidar, inclusive, com um impacto menor do custo de mão de obra dos seus negócios, incorporar mais soluções e mais tecnologias, para quê? Para, no final das contas, conseguir atender cada vez mais clientes, e atender cada vez melhor, mas buscando ganhos de eficiência. Né? E aí eu acho que até considerando tudo que a gente está vivendo sobre custo nesse mercado, nesses tempos, abrir mão das oportunidades de ganho de eficiência é algo inaceitável. Né? Ninguém vai conseguir ser rentável se não buscar eficiência, entre outras coisas, empregando mão de obra na medida certa. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Mas a gente tem outras 2 situações que eu acho que vale a pena comentar, Bruno, que eu digo que tem a ver um pouco com uma situação de oferta e demanda de mão de obra. Então, a primeira o mercado começa a recuperar para todo mundo, mercado de food service, todo mundo vai precisar de mais gente. Então, tem uma competição pela mão de obra, que vai marcar os próximos meses das vidas de cada empresário que está ouvindo a gente aqui. Um outro ponto que vem junto disso, que é como que eu sou competitivo, atraente, para buscar essa mão de obra. O outro ponto apesar, né, da gente ter um Brasil com uma alta taxa de desemprego, que ainda leva mais um tempo para começar a ter uma redução, uma retração, acontece que o brasileiro pode estar desempregado, mas a grande parte do brasileiro desempregado, infelizmente, tem um problema sério de qualificação. Então, a gente vai ter que competir por mão de obra, mas competir por mão de obra ainda tendo que lidar com o fato de que tem pouca mão de obra disponível com qualificação. Então, como que a gente cria um processo nas empresas para atrair pessoas e para atrair as melhores pessoas possíveis para o atendimento, para a cozinha, para a operação, para a gestão? E como que a gente já tem que ter uma agenda de qualificação de uma mão de obra que não é predominantemente qualificada? Então, eu acho que esses 2 últimos fatores que tem a ver com oferta e demanda colocam um pouquinho mais de pimenta
nesse desafio de buscar e qualificar pessoas, que é um dos desafios grandes que a gente tem aqui pela frente, e já está valendo, já tem muita gente enfrentando isso, né? Não sei o que o Fornazaro gostaria de acrescentar. Bom, Molinari, você sabe que eu acho que uma das formas da gente interpretar também bem o mercado é de encontro ao cliente, né? E quando eu vou de encontro ao cliente, eu tenho visto muito do que você acaba de comentar. Então, é um cliente que teve que encolher, às vezes teve que fechar a sua forma tradicional de venda e está retomando o mercado e encontra dificuldade de trazer aquele modelo anterior para os tempos atuais. E essa oportunidade faz com que a gente venha trazer para ele a tecnologia, e a gente precisa tomar cuidado, às vezes, quando fala em tecnologia, é uma simplificação da operação que ele tem tradicionalmente, ou seja, fazer com que a tecnologia hoje já disponível traga a mesma qualidade que o produto dele tinha, com uma simplificação e também uma versatilidade. Se ele tiver que ter um aumento de escala, porque, obviamente, que todos nós temos que pensar nesse fator positivo, ele não tem uma demanda operacional proporcional, ou seja, que ele possa ter soluções técnicas fáceis, acessíveis, com forma também de pagamento, que às vezes a tecnologia chama atenção, fala, puxa vida, eu não estou no momento adequado em fazer investimento. Então, a empresa tem que olhar como que ela pode suprir essa tecnologia, trazer uma facilidade no operacional dele e fazer com que isso também seja escalonável de crescimento com essa tecnologia e não necessariamente só com a mão de obra. Certamente o crescimento trará uma necessidade de mão de obra, mas talvez uma proporção que anteriormente ele não tinha essa mesma equação que ele vai ter agora. Yeah. E assim, fugindo um pouco até do script, né? Mas só fazendo um comentário bem rápido. Tem uma outra questão para acrescentar, que estava me fugindo até, que inspirado no que você falou, Fornazaro, que é o seguinte: uma dificuldade muito grande de lidar com mão de obra, né, no modelo, né, ou considerando quais são os modelos de relações trabalhistas no Brasil, é a questão de pico e vale. Porque às vezes você tem uma demanda muito alta, no dia seguinte você está vazio. E depois você tem que escalar outra vez, depois derruba outra vez. Então, a gente também tem que olhar como é que a gente resolve a equação de mão de obra do estabelecimento, também tendo essa preocupação de falar o que é que me dá condições de acelerar quando o pico está chegando e de não ficar carregando um custo impagável quando eu estou no momento de vale, que é muito característico de um processo de retomada e de acerto de país, pandemia e tudo mais, né? Então, é só para completar um pouco esse segundo ponto. E aí, Molinari, para a gente deixar o Bruno um pouquinho louquinho, vamos quebrar todos os scripts aqui, tá? A gente não pode esquecer o momento que a gente vê com os insumos, como energia elétrica, gás, água, com um crescimento muito alto. E quando a gente vê soluções, a gente vê também uma redução desses custos, né? Que nunca estão pegando bastante o dia a dia do empresário e que faça as contas, e a gente vê que às vezes as contas do que ele hoje está utilizando de energia, de água, podem ser compensadas através da tecnologia. Então, peço um pouco ao Bruno, mas essa dinâmica que eu acho que é legal para quem nos está escutando, também ficar inspirado nos projetos que tem pela frente, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a discussão que vocês estão trazendo é isso que é válido, né? Acho que é isso que as pessoas que estão assistindo a gente também gostariam de estar vendo, né? Saindo agora da questão mão de obra, né? O Sérgio até comentou do curso que eu participei, e esse foi um assunto que a gente teve uma aula inteira para falar, que é sobre o abastecimento no food service, né? Então, o que você pode trazer aí de novo, na mesma linha de raciocínio, nessa retomada, o que o empresário, o empreendedor, ele pode esperar em relação ao abastecimento? Eu acho que assim, a gente passa ainda por um processo de ajuste, de adaptação, de readaptação, que tem a ver com todo esse abalo que a gente viveu durante um ano e pouco, né? Então, você tem situações como inadimplência, quebradeira, mas a gente tem um monte de outras coisas que são hábitos que, ou temporariamente ou em definitivo, estão incorporados, pelo menos nesse momento,
na forma dos estabelecimentos de abastecer. E quem, inclusive, não está fazendo isso, pode estar um pouco na contramão da história, né? Então, comprar com mais frequência, né? Comprar volumes menores ou volumes mais táticos para aquilo que você sabe que é uma demanda mais segura, concentrar mais as suas compras em fornecedores que te atendem de uma forma mais ampla, ou uma gama de necessidades maiores, comprar através de meios mais ágeis e etc. E buscar assuntos que têm a ver com o tema que a gente falou no bloco anterior, que tem a ver com eficiência e produtividade. Então, os operadores têm buscado fornecedores que têm um sortimento mais completo, que entregam de uma forma mais rápida ou mais flexível, mais adaptável, que falham menos nas suas entregas, porque hoje, como você está comprando da mão para a boca, em grande parte, se você tiver fornecedores que não têm uma garantia de entrega, você está sofrendo muito. Então, apoio técnico é uma outra coisa crescente. Falta capacidade ou habilidade para tudo que um estabelecimento tem que fazer. Os gestores não têm domínio amplo ou total de todos os processos. Então, em muitos casos, às vezes na cozinha, às vezes na gestão, às vezes no cardápio, ele precisa de apoio técnico, isso tem sido também valorizado. E, em última análise, um termo que eu vou chamar aqui de soluções. Então, eu empacotaria muito isso tudo e falaria o seguinte: o operador hoje, que é o principal alvo aqui do nosso painel, ele tem que buscar mais soluções nos seus fornecedores. Tanto que, nas pesquisas que a gente fez recentemente, o aspecto preço, por mais que pareça uma contradição, o aspecto preço diminuiu um pouquinho no status de tudo que leva uma operadora a decidir de quem ele vai comprar, porque se ele olhar só para o preço e não olhar para o sortimento, para a velocidade de entrega, para o apoio técnico, para pouca falha e etc., pode ser que a vantagem de preço não compense a perda de produtividade e de eficiência do outro lado, né? E aí eu acho que dentro desse conjunto todo até de transformação, de evolução do processo de abastecimento, Bruno, eu acho que um ponto que vale muito a pena destacar é que a principal transformação que a gente vai encarar de agora em diante é a transformação do e-commerce. A transformação dos estabelecimentos que já tiveram que se adaptar com tecnologia, com transformação digital, nas formas de pagamento, nos cardápios digitais, nos marketplaces de delivery, etc. Agora, o momento de agora para os próximos anos é ele passar a identificar no e-commerce uma forma mais ágil, mais produtiva, mais versátil, mais adaptável para ele se abastecer. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante para a gente começar a se preocupar ou olhar, porque isso vai fazer parte de como o estabelecimento também se abastece de uma forma mais eficiente. E muitos dos abastecedores, dos fornecedores desse setor, sejam indústrias ou sejam distribuidores, estão se preparando, estão avançando nesse tema, sem falar que é muito provável que nos próximos anos a gente tenha a entrada de alguns gigantes, né, do mundo online abastecendo o food service também, além dos caras que já estão nesse abastecimento. Então, acho que esse é um gancho aí, só para falar qual é a cereja do bolo do que vem pela frente como o principal elemento de transformação do abastecimento. Tá? Bom, o Sérgio, super legal esse ponto, essa discussão nossa, porque a indústria, a nossa indústria de equipamentos, ela sempre foi uma indústria um pouquinho mais distante de formas modernas de comercialização. Quando eu estou falando comercialização, eu estou falando... O equipamento é uma venda consultiva. O nosso equipamento, embora esteja no site e tudo, é uma venda consultiva. E eu acho pouco provável que o que a gente se propõe em tecnologia, a gente faça isso uma commodity. Mas, efetivamente, você tem a vida de um equipamento ou de um acessório. Um acessório, eu posso falar de um dispensador de molho, um fatiador de tomate, um raspador de chapa. Nós somos obrigados a colocar esse tipo de informação, disponibilizar ele através de um site, através de um e-commerce. E aonde que a jornada que uma indústria faz, aquele horário mais estabelecido das 8 às 5, não poderia ser
um horário limitante para esse cliente, tá? Então, nós vamos buscar, através dessa plataforma, que o cliente pudesse interagir com a gente, pudesse fazer a sua jornada de consumo, tá? No horário mais conveniente dele. Se ele pode entrar em contato com a gente, há uma necessidade de um ser humano, esclarecendo para ele pontos, assim, ótimo. Caso contrário, nesse nicho de produto, volto a frisar, acessório, alguma coisa de manutenção preventiva, ele tem uma jornada de 24 horas. Claro. Onde ele pode e deve fazer o melhor momento dele. E quando chegar o dia seguinte, isso na empresa, poder ser liberado para ele, conforme a capital, em 24 horas ele tem isso na sua mão. Então, isso é um aprendizado que esse momento também fazendo com uma indústria mais tradicional, que é a de equipamentos no ramo de food service. E você me permite só um comentário rápido outra vez. Eu acho que a gente não deve confundir, a gente tem uma mania no nosso país de ser muito binário, sim ou não, preto, branco, ligado, desligado. Não significa que ter e-commerce anula aquilo em que o relacionamento pessoal agrega valor. É que existe partes de um processo de abastecimento, de qualquer coisa que seja, insumo, matéria-prima, ingrediente, equipamento, serviço, existe uma parte desse processo que funciona melhor, né, de uma forma online, de uma forma digital, etc., e tem uma parte que é imprescindível a presença humana. O que a gente tem, na verdade, eu acho que é identificar onde é que está esse valor, né? Acho que é isso, Bruno. Não, perfeito. Acho que a fala de vocês e os seus apontamentos depois da fala do Fornazaro é perfeito. Eu vou parar com isso, prometo. Não, tá liberado, tá liberado. O problema é o tempo do painel. Vamos lá, o terceiro ponto agora, depois de mão de obra e abastecimento, o terceiro ponto que a gente traz é a questão do consumidor. E aí acho que é um tema fundamental e que todos, com certeza, têm muito interesse, né? Quais foram as mudanças de hábito dos consumidores? O que esse consumidor, depois de ter passado, né, ainda estar aí na finalização desse período de pandemia, quais são os novos hábitos dele? Como que o operador deve se preparar para esse perfil que vem se formando, tá? Eu acho que essa questão, Bruno, ela é central, né? Porque a gente tem muita dúvida num momento de recuperação, de saída de crise, etc. A gente tem muita dúvida do tipo, eu devo focar em vender mais barato para poder vender mais, para poder pegar o cara que está apertado no bolso, ou eu devo sofisticar o que eu entrego para pegar menos clientes com mais ticket, o que eu devo fazer? E aí é o seguinte, em todos os ciclos de retração e de recuperação no mercado, o consumidor sempre reage de uma forma muito parecida. É diferente se ele vai comer isso ou aquilo, se ele vai num tipo de estabelecimento no outro, ou, por exemplo, no nosso mercado nos últimos anos, onde o delivery, por exemplo, explodiu. Mas a parte disso tudo, o principal elemento que eu queria deixar aqui como provocação para o público da Fispal e da Top Tailor é o consumidor, ele cria uma consciência em relação ao gasto dele, em relação ao dinheiro dele, uma consciência maior. Amplia a consciência, a sensação de valor. Então, eu sempre costumo dizer para os clientes, para os parceiros da gente, o seguinte, a pergunta que você tem que responder nesse momento de mercado, mais do que nunca, você tem que responder a pergunta que é o seguinte, eu valho a pena para o meu cliente? Quando ele compara deixar o dinheiro dele para comer no meu estabelecimento, desde um sorvete, um hambúrguer, a pizza, o self-service, o que for, ele tem que sair desse estabelecimento falando o seguinte, valeu a pena ter vindo aqui, pela experiência que eu tive versus quanto eu paguei por essa experiência. Porque ele fica mais exigente, ele reduz a frequência de consumo dele, sim, por um bom tempo. E ele fala o seguinte, eu estou indo menos vezes comer fora, ou pedir comida, mas eu vou valorizar mais, eu vou escolher melhor onde eu vou consumir. Então, quem faz uma opção por empobrecer aquilo que oferece para o mercado, Bruno, corre um risco enorme de ser o cara que é abandonado pelo consumidor.
Porque o consumidor pode ser que ele está deixando de ir 2 vezes num restaurante para ir 1 vez só num restaurante e deixar mais dinheiro nesse que ele optou por ir, porque a resposta dele para aquela pergunta é: esse lugar vale mais a pena do que o outro. Pode até ser um pouquinho mais caro, mas vale um pouco mais a pena. Mas eu compenso como eu, consumidor. Eu vou menos no outro, eu vou menos nos outros. Então, quem é que vai ganhar participação nesse momento de recuperação? É quem tiver um preço justo, porque também não dá para cobrar qualquer coisa, né? Mas é quem tiver um preço justo, mas entregar uma experiência onde produto é um elemento central, atendimento é outro, né? O serviço que você acopla, seja no salão, seja na entrega, etc., isso vai ter que ser uma equação que o teu consumidor fale: está mais legal do que antes ou está melhor do que as outras alternativas onde eu consumiria. Eu acho que isso é central para o cliente da gente. Então, Sérgio, nessa linha da sua fala, eu imagino que a experiência boa que o cliente teve no estabelecimento, ela tem que ser repetida. E esse é um desafio, né? Certa vez eu estava conversando com o pessoal da indústria automobilística, ele falou: fazer carro não é difícil. Fazer o mesmo carro em milhares de unidades, o mesmo. E eu, na alimentação, eu acho que, de certa forma, é o mesmo pensamento. Se você tem... Talvez mais complexo até, né, Fornazaro? Porque vou dizer, o nível de controle que você tem é mais complexo, né, no alimento, eventualmente em uma situação técnica, mecânica, mas o projeto nosso é justamente que a experiência que o cliente tenha positiva, ela se perpetue, e aquele momento eu posso extrair do alimento o melhor que ele tem que oferecer, que é outra coisa importante. Às vezes há um investimento no alimento por parte do operador, e nem sempre o processamento disso traz uma experiência à altura da matéria-prima que ele comprou. Então, ele investe na matéria-prima, há uma preocupação de trazer a melhor experiência, mas essa transição entre a matéria-prima in natura e o resultado final, que é o alimento que ele está oferecendo, às vezes ele se perde ou não se mantém homogêneo ao longo do tempo. Pessoal, falando do alimento, tá? Há uma preocupação muito grande na compra do alimento, que é a origem de tudo que eu vou oferecer para o meu cliente, né? A gente expende muito tempo, com toda a certeza necessário, busca fornecedores de qualidade, e quando eu vou processar, ou eu tenho uma instabilidade nesse processo ao longo dos dias, ou eu não consigo extrair o melhor dele. Então, esse é um desafio que nós também assumimos junto ao nosso parceiro operador, que ele tenha um domínio pleno e a satisfação do cliente sendo sempre repetida. Quem não foi no restaurante porque gosta de um determinado prato ou uma determinada sobremesa, e quando eu volto lá, o que eu espero? Ter a mesma sensação daquilo. Quando eu sou criança, que às vezes eu estou fazendo a minha formação de valores, e lembro da minha infância de consumir determinado produto, e quando adulto trago, enquanto adulto, aquela lembrança da minha infância. É uma coisa espetacular a área alimentícia, então nós temos uma obrigação de fazer com que isso se mantenha perene ao longo do tempo. Então essa é a minha fala da nossa preocupação junto ao operador, que isso se mantenha de maneira repetitiva ao longo do tempo. Super. Já que agora o Sérgio ele não quis quebrar o protocolo, eu gostaria de quebrar eu mesmo, tá? Eu acho que você colocou um ponto muito interessante da experiência com o produto no restaurante. E pela minha vivência no marketing aqui da Top Tailor, quando temos visitas de clientes, elaboramos alguns testes, é muito interessante o momento em que a gente desenvolve uma receita para o cliente. Então, a gente consegue buscar exatamente a experiência que ele quer trazer para o cliente dele. Então, a gente busca trabalhar muito isso dentro de casa, né? Então, quando você comentou da experiência com o produto, eu achei que isso tinha uma linkagem total com a vivência que eu tenho aqui quando a gente realiza testes com clientes nossos, né? Muito legal. Legal. Passando aí para o quarto tema do nosso evento aqui, a parte de off-premises, né? Então, quando a gente está falando
de consumo fora do lar, né? Então, fora dos estabelecimentos, além do delivery, né? O que a gente pode trazer de insights, de novo, na mesma linha de retomada do crescimento, como devemos nos preparar para esse tema do off-premises? Eu acho que o principal ponto, né, usando uma palavra que você usou, Bruno, e que o Fornazaro também colocou na fala dele passada, é a palavra conveniência, né? A cada dia que passa, isso não está acontecendo só por conta de pandemia. Isso daqui já estava sendo lido há alguns anos antes da pandemia, tanto que a descrição do que é food service, no maior evento de food service do mundo, que a gente sempre se encontra lá em Chicago, né, Fornazaro? A descrição é toda a cadeia de valor que compreende refeições, lanches e bebidas preparados fora de casa e passou a existir, incluindo o delivery take-out. E por que isso? Porque o principal vetor de crescimento da alimentação fora do lar passou a ser esse tal do off-premises, que é o quê? Que é o consumidor que ele consome um produto, que pode ser uma refeição, um lanche, uma bebida, preparado na cozinha do estabelecimento, na cozinha profissional, na cozinha do food service, né? Mas ele não vai consumir no salão. Ele vai consumir aonde? Em casa, no trabalho, na rua, no carro, na condução, onde quer que seja. E aí a gente tem muito a mania de simplificar tudo e falar, isso daqui é o delivery. E não é só o delivery. O delivery provavelmente é a maior parte, provavelmente não. Ele é a maior parte desse tal do off-premises. Mas ele não é tudo. Então a gente tem o take-out, que é quando você faz o pedido para ir lá retirar a comida. Você tem o modelo tradicional de ir até o estabelecimento, escolhe no ato o que você quer, espera a preparação e leva com você. Você tem o grab and go, onde é o lanche, uma refeição, uma bebida que já estão preparados e embalados, você vai lá, só pega, compra e leva embora. Você tem o catering, você tem o drive-thru, né? Agora tem gente falando drive-tudo, tem essas coisas todas acontecendo, né? Mas você tem vários modelos. E o que está por trás disso, que é a palavra que você, Bruno, e o Fornazaro usaram, é a conveniência. O consumidor, o que ele quer é a refeição, o lanche ou a bebida, onde for mais conveniente para ele, em cada momento. Vai ter o dia que ele quer consumir no estabelecimento, mas vai ter o dia que para ele é mais conveniente, é prático, é o que cabe naquele momento. Consumir na rua, consumir em casa, consumir no escritório, né? Então, eu acho que esse é um ponto que cada estabelecimento, cada operador que está ouvindo a gente, que tem essa preocupação com quais são as oportunidades que eu tenho pela frente, uma delas é falar o seguinte, o meu consumidor que vem até o meu estabelecimento, será que ele não tem outras necessidades que eu não atendo só no salão ou só no delivery? Será que eu não tenho outras dessas possibilidades para desenvolver no meu negócio como forma de ir mais acelerado do que o próprio mercado nessa trajetória de recuperação? É claro que isso não tem uma resposta única, vai muito caso a caso, tem especialidades onde isso funciona melhor do que outras, tem níveis de preço que funcionam melhores do que outros, tem embalagem que viaja melhor, que viaja pior. Então, a gente tem que olhar caso a caso, mas que essa é uma oportunidade que não dá mais para não olhar, isso é fato. Só o delivery online, por exemplo, a nossa estimativa é que esse ano termine representando só o online, não estou nem falando do delivery tradicional, mais de 10% do mercado todo de food service. Se eu somar tudo que a gente falou, take-out, drive-thru, grab and go, esses nomes todos americanizados, né? Top Tailor também é, food consulting também é, né? Mas se a gente pegar esses nomes todos, isso daqui é seguramente acima de 20% do nosso mercado, ou seja, acima de 20% da oportunidade de receita, de faturamento de um estabelecimento. Acho que é essa a mensagem desse bloco que você provocou, tá, Bruno? Sérgio e Bruno, a gente vem tendo um volume muito expressivo dos clientes que querem, obviamente, que o consumidor final tenha a experiência mais próxima possível que ele tinha dentro do estabelecimento, o que é um desafio muito grande. Você falou de embalagem, nós falamos da viagem, outros falam da última milha, mas, efetivamente, esse é um desafio que está sendo colocado para nós, né, em termos de tecnologia,
de empresas para que esse consumo tenha a mesma qualidade que aquele cliente se acostumou a ter na loja. E uma coisa me chamou a atenção, porque a gente fala muito do consumo delivery, de certo modo torna um pouco impessoal, um aplicativo e tudo, mas eu quero compartilhar algumas experiências que eu tenho observado, que é o takeaway. Ele está permitindo que você mantenha uma relação, porque a pessoa vai e te conhece, você conhece a pessoa, você leva o alimento para o seu ambiente familiar, que às vezes você tem um pouco de dificuldade em misturar horários da família toda, sai para ir fazer um consumo no estabelecimento tradicional. Você coloca dentro da sua casa, permite uma certa flexibilidade de horários entre a família, um chega um pouquinho depois para comer, o outro já estava lá, e te faz com que essa experiência familiar também traga algo que talvez se perdeu um pouco ao longo do tempo. Eu acho que ir ao restaurante ainda é uma coisa muito bacana, mas fazer aquela mudança de você também ter esse ambiente familiar, a sua família na sua casa, comendo aquela comida que você apreciou durante muitos anos naquele restaurante, também é outro momento extremamente interessante que a gente começa a viver nas nossas vidas, né? Eu concordo totalmente. Eu, inclusive, a primeira vez que tive contato com esse tipo de serviço, há muitos anos atrás, talvez 2 décadas e meia, eu fiz um almoço alemão, eu não cozinhei nada. Eu chamei as pessoas à 1h da tarde para almoçar em casa, ao 12h30 eu estava no restaurante alemão, transferi tudo isso para as minhas travessas em casa e fiz de conta que eu cozinhei. Então, é um elemento, um depoimento vivo. Agora já posso contar, porque faz 20 anos, ninguém vai lembrar, mas é fato isso, né? É uma forma de estabelecer esse tipo de relação mais próxima com o estabelecimento. Concordo totalmente com você. Muito bom, gente. Agora a gente voltando para o nosso último tema, já abordamos os 4 temas, agora o último e nada menos importante, que é a presença digital, né? Esse é um tópico muitíssimo importante que a gente tem que pensar agora nessa retomada do food service, do crescimento do food service, como que a gente pode analisar, o que o operador deve fazer quanto à presença digital? Bruno, você sabe, né? A gente se conhece há muito tempo, eu gosto muito de falar as coisas através de números, para a gente não ficar no achismo, né? A gente vem pesquisando um pouco o que está acontecendo com os operadores e acontece, vou citar um número, mais de 60% dos operadores passaram a ter presença digital, a estar nas redes sociais particularmente, a partir da pandemia. Em 18 meses, mais do que dobrou o número de estabelecimentos. Ou seja, se 60% não estava e passou a estar, significa que mais do que dobrou o número de estabelecimentos que têm algum tipo de presença em redes sociais. Ou seja, a competição nas redes sociais entre restaurantes, lanchonetes, fast foods, etc., explodiu. Esse é um ponto. Do outro lado, pesquisando o consumidor, hoje, perto ou um pouco acima até de 70% dos consumidores afirmam que eles se servem das redes sociais e de outros meios digitais, os sites, os buscadores como o Google, por exemplo, para buscar informação, se atualizar, saber de novidades, saber de cardápio, um evento, um show, seja lá o que estiver acontecendo dentro dos estabelecimentos de alimentação fora do ar. Explodiu a presença digital dos estabelecimentos, explodiu a relevância e a importância dos meios digitais para o consumidor. Resumo dessa ópera. A gente pode até, quando eu falo um operador, né, um restaurante, uma lanchonete, a gente pode até optar por não estar. Mas para optar por não estar nos meios digitais, tem que ser uma opção consciente, sabendo que a gente está fora daquele que é o maior ambiente de comunicação, de promoção, de ativação dentro do nosso mercado. Não dá para tomar essa decisão sem levar isso em consideração. Tem que ser consciente, porque você tem que optar ou tem que desenvolver outras formas de se relacionar, se comunicar e de ativar clientes. Senão você está fora do jogo, né? E isso faz, a gente tem discutido isso em vários fóruns, isso faz com que, obrigatoriamente,
um gestor, um empresário do setor, além dele ter que contratar e descontratar gente, comprar, gerir, lidar com o contador, pensar no ambiente, que música eu vou colocar, qual vai ser, de que forma eu vou vender, etc., esse cara também passou a precisar ter habilidades ou desenvolver a capacidade de fazer a sua marca, porque o estabelecimento é uma marca para o consumidor, ter essa marca presente de alguma forma digital. Ele não tem mais essa alternativa e ele tem que se desenvolver nesse campo. Então, isso talvez para alguns seja uma má notícia, para outros talvez já tenha um pouco mais isso desenvolvido há mais tempo, mas o fato é, essa é a arena em que hoje e nos próximos anos vai se travar o desafio de abordar clientes novos e atuais, reter clientes atuais, desenvolver clientes novos, estabelecer essas relações de fidelização, e buscar aquela frequência de consumo que o consumidor vai diminuir como um todo, mas que você precisa para o teu estabelecimento. Então, isso daqui é quase que menos uma dica e mais uma questão de sensibilização para que esse tema não pode ficar num segundo nível e que vai forçar o empresário a ter que buscar entender um pouco mais disso, mesmo que não seja ele que faz o post, mesmo que não seja ele que define a estratégia de comunicação, o calendário do que vai fazer, o que eu trato na rede A, na rede B, se eu vou ou não para o Google, mas ele vai ter que aprender e se desenvolver para lidar com isso, porque não tem outro caminho, pelo menos de hoje para os próximos vários anos, porque é onde consumidor e concorrência estão atuando. Acho que essa é a mensagem final sobre isso. Olha, o Sérgio, quando a gente aborda esse ponto agora, eu vou fazer uma ponte lá do início, repetindo algo que eu já havia dito. Uma empresa como a nossa, é uma indústria, ela tem que estar muito atenta às mudanças. Uma das áreas que mais aumentou o número de colaboradores dentro da empresa foi a área do digital. Nós entendemos a responsabilidade não só de compartilhar o conhecimento do nosso equipamento, muito pelo contrário, eu acho que talvez seja um pouco até enfadonho falar de equipamento, mas nós vamos buscar, através de chefes culinários, através de outras imersões, trazer soluções para os nossos clientes, seja esse cliente que já tem o nosso produto ou que não tem o nosso produto, e mesmo se não tiver o nosso produto e tiver um produto similar, que ele possa se inspirar para ter soluções novas para os seus clientes. Então, nós estamos fazendo uma jornada já há um bom tempo e colocar conteúdo na internet, tá? Seja ele aquele conteúdo mais formal, seja via LinkedIn, seja um pouco mais informal, Facebook, ou seja, vídeos no Google, ou seja, ao vivo com o chefe. A ideia é que a gente precisa passar conteúdo, a gente precisa passar informação e uma certa forma, também simplificação. A gente não precisa fazer complexidade na área alimentícia. A gente está dizendo coisas simples, saborosas e acessíveis para os nossos clientes, tá? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, e é uma lição, como a gente estava dizendo, momentos como esse trazem lições, aprendizados e mudanças necessárias. Eu diria que essa área foi uma área extremamente nova, não só nova nas pessoas contratadas, mas também na empresa, tá? Que fez com que a gente também tivesse um posicionamento muito diferente, principalmente tentando ajudar ao cliente. Cliente hoje, já cliente nosso, ou quem sabe um cliente que será nosso no futuro. Então, é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho e a gente vê um crescimento e nos alegra ver esse crescimento, que nós estamos podendo compartilhar algo que faz sentido para quem está do outro lado. Então, eu acho que é um momento importante nosso, positivo, dentro de um cenário que se mostrou muito desafiante. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, então, se couber, a gente mantém isso daqui. Eu queria fazer um comentário. O Brasil tem, depois de tudo que aconteceu, o Brasil tem perto de 1 milhão de estabelecimentos, dos quais uma pequena parte deles são redes organizadas,
com know-how, com tecnologia, com consultorias, com grandes equipes para fazer isso tudo, né? A grande parte desse mercado é do operador independente, o cara que tem um estabelecimento, aquele estabelecimento é a vida dele, etc. Então, acho que esse papel, Fornazaro, se você me permite, e aí não é porque esse espaço é um espaço Top Tailor, eu vou falar em nome da Top Tailor, mas eu acho que iniciativas como as que vocês têm em relação a conteúdo, conhecimento, é mais crítico do que nunca, e não é olhando para o topo da pirâmide desse mercado, é olhando para mais de 900 mil operadores que são independentes, que esse é o cara que tem uma demanda, uma necessidade, que é provavelmente a grande parte de quem está assistindo a gente, esse é o cara que precisa falar o seguinte: onde é que tem conteúdo relevante que me ajude com os temas da tecnologia, da solução, da mão de obra, da gestão, do marketing digital e assim por diante. Então, queria só valorizar as iniciativas que têm a ver com o tema de conteúdo, de conhecimento, porque é boa parte do que vai tornar alguns mais capazes e mais hábeis do que outros. A competição vai ter a ver com isso, sim. Só para complementar. Exatamente, Molinari. E falando sobre marketing, né, aí eu consigo falar com bastante autoridade do que a gente vem fazendo. E a gente foca bastante no relacionamento do operador conosco pelo meio digital. A gente tem visto diversas formas diferentes de se relacionar com os nossos clientes. Então, seja em treinamentos técnicos, seja para desenvolvimento de produtos, seja com eventos digitais, com pessoas que ainda nem são nossos clientes, mas a gente está buscando trazer conteúdo relevante para eles, né? Então, essa relação que hoje a Top Tailor consegue ter com o mercado via digital é o que a gente vem buscando entender e explorar cada vez mais aqui dentro da Top Tailor. E, bom, chegamos aqui ao final do nosso evento. Gostaria de agradecer muito a presença do Sérgio, a presença do Fornazaro. Acho que trouxemos um debate muito interessante para todos que estão nos assistindo aqui no Inova Food. Lembrar vocês que também a Top Tailor vai estar presente no dia 17 no Inova Sorvetes, trazendo também 5 maneiras totalmente diferentes de se utilizar o sorvete soft. Então, vale a pena você também estar acompanhando na programação. E, gente, muito obrigado, agradeço demais. Sérgio Molinari, Fornazaro, acho que foi muito proveitoso. Podemos aí cumprir o objetivo que a gente tinha, que era passar um conteúdo relevante para o pessoal que está nos assistindo. Eu queria só agradecer outra vez a oportunidade de estar junto com vocês. Eu acho que iniciativas desse tipo são sempre muito valorosas para o mercado. Prazerzão estar com vocês. Meus votos de muita saúde, muito sucesso, muita inspiração e transpiração para o empresário. E vem tempos bons pela frente, a gente tem que saber surfar esses bons tempos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Fornazaro, outra vez. Obrigado. Obrigado, Sérgio. É sempre um prazer estar falando com você. Sou também um dos que assiste você no YouTube, sempre me inspirando, passando informação. Bruno, obrigado pela oportunidade de criar esse momento da Top Tailor para nós. Quem está nos assistindo, espero que a gente possa ter compartilhado um conteúdo que ajude a você. De qualquer forma, seja através da Top Tailor, seja através das próprias inspirações que o Sérgio Molinari traz para nós, praticamente semanalmente, através das plataformas digitais, estamos à disposição e, como o próprio Sérgio falou, estamos melhorando, vamos melhorar, mas temos que pensar de uma forma um pouco diferente do que a gente vinha fazendo no passado. Um grande abraço, sucesso e conte com a gente. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.